Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os sentidos. Gente, vale ressaltar para vocês que os sentidos eles nos fazem perceber a textura, a forma e a temperatura dos objetos, o cheiro das substâncias, o sabor dos alimentos, os sons e a luz que nos proporciona a imagem. E eu trouxe aqui essa imagem, gente, que ao todo nós temos 5 sentidos, que são eles. Vai estar aqui tato, visão, paladar, audição e olfato. E, gente, cada um deles tem um órgão receptor de estímulos, como a pele, as narinas, a língua, os olhos e as orelhas, que o nome é ouvidos na terminologia antiga. E os órgãos dos sentidos, gente, eles também são chamados de órgãos sensoriais, pois eles apresentam células especializadas em captar as informações do ambiente. E os neurônios, gente, sensoriais, eles fazem parte desse processo. E, gente, essas células nervosas transformam em estímulos, ou melhor, transformam os estímulos recebidos em impulsos nervosos. E a partir daí, esses impulsos nervosos eles serão transmitidos por meio dos nervos até o encéfalo. E a partir daí, gente, no cérebro, que é o órgão pertencente ao encéfalo, os impulsos nervosos eles vão ser interpretados e os sentidos elaborados. Que interessante, né, gente? E aqui, gente, os 5 sentidos fundamentais do corpo humano, como eu já falei para vocês, que é tato, gustação, paladar, olfato, audição e visão, e eles consistem, ou melhor, constituem um conjunto de funções que proporcionam o seu relacionamento com o ambiente e é por meio dos sentidos que o nosso corpo ele pode perceber tudo que nos rodeia. E de acordo com as sensações, gente, decide o que assegurar a sobrevivência e a integração com o meio ambiente. Falando um pouquinho mais, gente, os órgãos dos sentidos, onde quer que estejamos, o ambiente ao nosso redor, ele está sempre se alterando. E noite, silêncio e ruídos, odores, sabores e mais infinidade de estímulos do meio ambiente são captados pelos nossos órgãos dos sentidos. E assim, tomamos conhecimento do que acontece à nossa volta. Então, pelo tato, gente, sentimos o frio, o calor, etc. Pela gustação, identificamos os sabores. Pelo olfato sentimos o odor, o cheiro. Pela audição, captamos os sons. E pela visão, observamos as formas, os contornos, etc. E aqui essa imagem, né? É só para vocês observarem as regiões do cérebro que é responsável por captar estímulos de determinado órgão, tanto como do tato, da visão, gustação, dos sentidos, dos sentidos, como tato, visão, gustação, audição e olfato. E aqui, gente, em nosso corpo, os órgãos dos sentidos, eles estão encarregados de receber estímulos externos. E esses órgãos são a pele para o tato, a língua para a gustação, as fossas nasais para o olfato, os ouvidos para a audição e os olhos para a visão. E nós vamos começar agora falando sobre o tato. Gente, pelo sentido do tato, percebemos a forma, o volume, o tamanho, a textura e a temperatura dos objetos ou substâncias. E como eu falei para vocês, o órgão responsável por captar os estímulos do tato é a pele. A pele, gente, ela tem várias funções e entre elas é a de proteger o corpo da entrada de micro-organismos e outros materiais estranhos a ele. E assim, auxiliar na redução da perda de água do corpo e manter a temperatura corporal por meio da evaporação do suor e etc.
E, gente, como órgão sensorial, a pele ela apresenta terminações nervosas com funções de captar os estímulos do ambiente. E essas terminações, gente, elas podem estar livres ou ligadas aos corpúsculos táteis. E vale ressaltar ainda que os diferentes corpúsculos, táteis, eles detectam estímulos diferentes, como quente, frio, pressão ou toque. E a partir daí, gente, há também terminações nervosas livres que captam os estímulos de dor. E a partir daí, eu trouxe essa imagem aí para vocês, essa que vocês estão vendo aqui. Que é um esquema da pele humana com a localização, as formas e as funções dessas estruturas. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro vou falar desse aqui, ó, que é o que a gente chama de corpúsculo de Vater-Pacini, que ele é responsável pela percepção da pressão. E por meio desse corpúsculo, gente, podemos calcular a intensidade necessária para segurar ou manusear algo. Já esse aqui, gente, é o que a gente chama de corpúsculo de Meissner. E ele é responsável pela percepção do toque, ou seja, tato. E graças a esse corpúsculo, gente, percebemos a textura, a forma e o volume. Já esse aqui é o que a gente chama de corpúsculo de Krause. E ele é responsável pela percepção do frio. Já esse aqui é o que a gente chama de corpúsculo de Ruffini. E ele é responsável pela percepção do calor. E aqui, eu vou daqui a pouco tirar a marcação só para vocês visualizarem melhor. São terminações nervosas livres e elas são responsáveis pela percepção da dor. E, gente, vale ressaltar que tudo isso que a gente acabou de falar se encontra aqui, ó, na pele humana. Gente, eu quero destacar para vocês que essa sensação de dor que é captada pelas terminações nervosas livres, ela tem a função protetora, pois ela nos alerta de algum problema ou sintomas de doença que possam afetar órgãos e tecidos do nosso corpo. E os sentidos, gente, eles também nos alertam de algum perigo, como quando nos aproximamos de algo muito quente ou encostamos em objetos pontiagudos que possam nos causar ferimentos. E ainda, gente, existem regiões do nosso corpo que são mais sensíveis do que outras. E a maior ou menor sensibilidade em determinado local pode variar de pessoa para pessoa, mas geralmente está relacionada ao número e aos tipos de corpúsculos táteis e terminações nervosas livres ali presentes. Então, gente, vale ressaltar que em alguns locais sentimos mais calor e em outros mais frio. E também há regiões do corpo mais sensíveis à dor que outras, ou ainda aquelas que apresentam maior ou menor sensibilidade ao toque. E algumas das regiões mais sensíveis ao tato são as pontas dos dedos e também os nossos lábios. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o olfato, que é o sentido pelo qual percebemos o cheiro das substâncias. E os órgãos responsáveis por captar as sensações olfatórias são as narinas ou as cavidades nasais. As cavidades nasais, gente, elas são recobertas por uma membrana chamada de pituitária e a parte superior dessa membrana recebe o nome de epitélio olfatório. E nele encontram-se as células sensitivas, as células olfatórias. E na superfície dessas células existem vários tipos de sensores denominados de cílios olfatórios. Então, vamos lá. Aqui, gente, essa imagem que vocês estão vendo as partes, né? As fossas nasais e os órgãos que são responsáveis pelo olfato. Aqui você vai ver, vamos lá, o bulbo olfatório,
aqui o nervo olfatório. Aqui é onde é a hipófise. Aqui vai estar a cavidade nasal. E aqui fibras nervosas olfatórias. Gente, o sentido do olfato ele é muito importante, pois nos ajuda a identificar substâncias que podem causar danos à nossa saúde. E dessa forma, a gente pode, por exemplo, perceber quando o alimento ele está estragado antes de ingeri-lo, ou detectar quando há um vazamento de gás em um ambiente e, a partir daí, nos precaver, né, de acidentes. E vale destacar ainda, pessoal, que o cheiro de uma determinada substância ou de um ambiente, ele só é percebido porque ocorre a liberação de partículas, ou seja, moléculas odoríferas que são transportadas pelo ar até as cavidades nasais, que são as narinas. E depois de penetrarem nessas cavidades, essas partículas, elas chegam até o epitélio olfatório, que ele se localiza aqui, ó, o epitélio olfatório, deixa aqui. E a partir daí, gente, misturam-se ao muco, que fica aqui, ó, nessa partezinha. Só para destacar bem aqui para vocês, epitélio olfatório e muco. E o muco, ele tem a função, gente, de manter as narinas sempre úmidas, a fim de evitar o ressecamento. E a partir daí, as células receptoras, elas ficam em contato com esse muco, que são essas aqui. E a partir daí, gente, ao se misturarem a ele, as partículas das substâncias, elas alcançam os cílios das células olfatórias e ali presente as sensibilizam. E depois de sensibilizadas, essas células, elas geram impulsos nervosos que seguem para o bulbo olfatório e em seguida ao nervo olfatório. E este, gente, ele conduz os impulsos nervosos até o encéfalo. E no cérebro, os estímulos eles são interpretados e as sensações odoríferas produzidas. E só depois disso é que sentimos o cheiro de determinada substância. Falando agora, gente, um pouquinho da gustação ou paladar, é o sentido que nos permite sentir o sabor das substâncias. E o órgão responsável por captar as sensações gustatórias é a língua. E a língua, gente, na parte superior da língua, existem pequenas elevações que podem ser vistas sem o auxílio do microscópio, as chamadas papilas gustatórias. E nessas estruturas, gente, concentram-se os corpúsculos gustatórios que têm células receptoras ligadas às terminações nervosas presentes no nervo gustativo. E a partir daí, gente, sabemos muito bem quando uma coisa é doce ou salgada, amarga, azeda, ou é uma mistura de um sabor, ou até mesmo se o alimento está estragado. Uma pessoa ela pode perceber centenas de gostos diferentes. Provavelmente esses gostos, gente, são as combinações das 4 sensações básicas: doce, salgado, azedo e amargo. E distinguimos os sabores pelo sentido da gustação, chamado também de paladar ou simplesmente o gosto. O órgão responsável, como eu já falei para vocês, é a língua. E a língua, gente, ela apresenta 2 superfícies. Superior dorsal, que tem numerosas rugosidades, chamadas de papilas linguais. E inferior, o ventral, que apresenta-se relativamente lisa. E aqui, gente, quando mastigamos um alimento, ele se mistura com a saliva e começa a se dissolver. E as moléculas resultantes dessa dissolução, elas entram em contato com as células receptoras presentes nos corpúsculos gustativos e assim as estimulam. E ao serem estimuladas, gente, as células gustatórias, elas transformam os estímulos recebidos em impulsos nervosos. E esses impulsos seguem o seu trajeto por meio de terminações nervosas presentes no nervo gustativo e, a partir daí, em direção até o encéfalo. E no cérebro, gente, aqui,
no cérebro, os impulsos nervosos são processados e o gosto da substância ele é interpretado. E aqui, onde eu circulei para vocês, é a área do cérebro que é responsável pela percepção do paladar. E aqui é onde se encontra o encéfalo e aqui os nervos. E aqui, gente, a direção dos impulsos nervosos. Vale destacar também, gente, que algumas papilas, além da função de captar os estímulos gustatórios, elas também têm a função tátil, existindo papilas que desempenham apenas essa função. E, gente, dessa forma, quando a gente coloca um alimento na boca, percebemos o seu gosto, a sua textura, a sua forma, o seu volume e, a partir daí, a sua consistência. E aqui, gente, eu trouxe essa imagem para vocês, que é mostrando as regiões da língua, aqui, ó, mostrando as regiões da língua, nos quais as sensações gustatórias, como doce, salgado, também azedo, amargo e aqui unânime, são percebidas com maior grau de sensibilidade. E a sensação do unânime, gente, ela é captada por toda a extensão da língua em igual intensidade. Então, aí vocês estão vendo as diferentes partes por qual a gente sente aqui, ó, doce, salgado, azedo, amargo e unânime. Que interessante, né, gente? E, gente, a relação entre o olfato e a gustação é que muita gente gosta de um bom churrasco e enquanto a carne ela vai assando, lança no ar aquele cheirinho característico, né? Que abre o apetite. E isso ocorre porque o sentido do olfato, gente, ele influencia diretamente no sabor dos alimentos, o que também acaba estimulando o nosso apetite. E o olfato, ele tem importante participação na percepção da gustação. E esses dois sentidos, gente, eles trabalham juntos, fornecendo ao cérebro informações sobre o alimento que está sendo degustado. Então, gente, é isso. Muito obrigada e até a próxima.